mas permitam-me, para além do cumprimento que fiz a vocês, também cumprimentar o Bloco de Esquerda Açores, na pessoa do António Lima, por esta excelente iniciativa que é muito à altura do legado que a Zoraida Soares trouxe. Ela gostava muito de discutir ideias e tinha essa abertura democrática até para o fazer com humildade, com opiniões fortes também, mas com essa capacidade de poder fazer, para trazer debates claros pelos dias. E agradecendo a pessoa do Pedro Amaral, também toda a simpatia e o movimento que temos aqui em Santa Maria, e por isso agradecer à estrutura da ilha do Bloco de Esquerda. Para que é que serve a inteligência artificial, de quem e para quem? E um bocadinho pegando nas ideias que o Zé já estava aqui a dar, eu vou baralhá-las, mas voltar a dar de forma muito simples. Esta senhora é uma influenciadora da área da tecnologia e ela diz uma coisa simples. Eu quero uma inteligência artificial para tratar das coisas de quais eu não gosto, lavar roupa, loiça, etc., para eu poder ter tempo livre para fazer as coisas que eu gosto. Faz sentido. E não o contrário. Não uma inteligência artificial que vá fazer as coisas que eu gosto de fazer, como escrever um texto, como fazer desenhos, como criar música, como, no fundo, usar a nossa criatividade e depois ficar eu a fazer as coisas de que não gosto. Seja cozinhar, seja fazer essa linda doméstica, seja os trabalhos repetitivos da sociedade. É isso aqui que isto simboliza. Eu creio que esta é uma boa questão. De quem e para quê a inteligência artificial? Ora, então, uma das coisas que nós hoje já podemos saber sobre a inteligência artificial é que, afinal, ao contrário do que nos diziam, nós somos todos intelectuais. Senão, como é que se explica que todo o investimento que já foi feito para criar carros autónomos, aqueles que conseguem andar por si só, na verdade, tenha resultado em que nós tiramos a seguinte conclusão: ser um motorista, ser um condutor ou uma condutora de um automóvel, de um veículo, é uma atividade intelectual. E é por isso que as máquinas não conseguem reproduzir essa atividade intelectual. É que não é só mexer os braços, não é só carregar nos pedais, é ter um conjunto de decisões e ponderar um conjunto de variáveis em tempo real, incluindo a previsão do comportamento dos outros. O que é algo que demonstra que aquilo que nós dizíamos que há uns empregos melhores, outros mais desqualificados, na verdade é uma forma de dizer que há pessoas mais qualificadas e outras mais desqualificadas. O que a inteligência artificial já demonstrou é que até aquilo que nós considerávamos que era menos necessário do intelecto são tarefas bastante intelectualizadas. E eu sei que alguns que estiveram atentos às notícias poderão dizer: bem, mas este tipo está ali a dizer isto 2 dias depois do Elon Musk vir dizer, ou um dia depois, vir dizer que vai ter carros autónomos a andar na estrada já daqui a 2 anos. E eu não quero ser spoiler, não tenho nenhuma bola de cristal que adivinhe o futuro, mas ele já dizia o mesmo em 2016, que era no ano a seguir. Disse o mesmo em 2017, disse em 2019, disse em 2021, 2022. E, regra geral, tende a dizer isso quando sai um estudo que demonstra que ele está longe de conseguir e que a sua ideia de automação autónoma tem resultado de condução autónoma, tem resultado em mortes de pessoas e, por consequência, sempre que o valor da sua empresa, a Tesla, desce nas bolsas mundiais. E por isso, retirando a propaganda, vamos ao sumo. E o sumo é que, apesar de todo o investimento ter sido feito nos carros autónomos, na condução autónoma, da Tesla ou de outras grandes multinacionais, o que se comprova é que as tarefas são extremamente complexas e, por isso, nós, seres humanos, somos capazes de tarefas extremamente complexas, mesmo quando não temos consciência da sua complexidade. Eu queria então começar de quem? Onde é que vem isto da inteligência artificial? São os iluminados de Silicon Valley que se lembraram que agora aqui nós conseguimos inventar uma coisa nova? Ou são os cientistas que descobriram novas formas? Vamos por partes. Primeira coisa, o algoritmo é algo que foi descoberto no século XX? Não. O algoritmo, que é aquilo que nos dizem que agora manda nas nossas vidas, é algo que existe há milhares de anos. Um algoritmo é tão só uma sequência de instruções. É isso que é um algoritmo. E por isso já foi criado há muito tempo e já houve muitas disputas sobre algoritmos. Aquela imagem que ali está é uma dessas disputas. Se repararem,
De um lado, do lado esquerdo, do vosso lado esquerdo, estão números chamados números árabes, são árabes hindus, essa é a raiz, mas os números árabes do lado esquerdo, e do lado direito está o ábaco, estão os números romanos. E esta imagem é de 1503. E ela em si já mostra essa disputa sobre o algoritmo e como as evoluções do algoritmo eram também motivadas até por interesses comerciais. Esta imagem representa a vontade dos mercadores das cidades-estado italianas de mudar o sistema de contagem dos ábacos, que já não respondia às necessidades do momento para contabilizar tudo que saía nos barcos, tudo que chegava, as dívidas e, acima de tudo, a capacidade de criar um sistema bancário e um novo sistema árabe, hindu, que permitia muito mais cálculos. E quem é a senhora que está ali atrás, quase como mediadora deste conflito? É a aritmética, é ela que está já até literalmente vestindo a camisola do vencedor, já está ali com os números da escrita árabe hindu, dizendo que quem vai ganhar esta disputa são os números que nós hoje utilizamos. Mas o que está por trás desta mudança já era a necessidade de responder aos problemas de tráfego internacional e de comércio internacional. E por isso, esta ideia de que os algoritmos são coisas novas é falsa, é apenas uma tentativa de mostrar que há agora uma novidade que nos vai ser avassaladora perante nós, quando na verdade nós temos que ter a consciência de todo o seu passado. Este exemplo que aqui vos trago, já um bocadinho, alguns séculos depois, 1822, é uma outra coisa. É o que se chama a primeira ideia de um computador, que é não tão só a primeira tentativa de automatizar, não já agora uma lógica de trabalho, porque na altura a automatização de trabalho estava a ser feita de uma forma muito ainda grotesca com a introdução do vapor, porque só as coisas grandes é que conseguiam ser automatizadas, mas o raciocínio. Charles Babbage, um inventor da Inglaterra, o que é que ele queria fazer? Queria substituir matemáticos e matemáticas, que faziam o quê? Eram as pessoas que calculavam as tabelas logarítmicas, tabelas essenciais para a navegação marítima e que muitas das vezes eram problemáticas porque eram mal calculadas, tinham erros, o que resultava depois na navegação nos mares, e vocês aqui sabem bem o que é que significa passar lá pelos quilómetros, na navegação nos mares se chegava que depois não tivessem as melhores rotas e perdesse interesse económico. E o que é que ele pretendia então? Pretendia substituir as pessoas que faziam os cálculos e criar uma calculadora para a substituírem. Reparem que até havia coisas curiosas. Quem fazia os cálculos eram pessoas que levavam estas contas para casa, muitas das vezes entre as pessoas de casa dividiam as tarefas, faziam os cálculos e depois devolviam os papéis com os cálculos. Ele queria era algo que fosse automático, que retirasse este trabalho intelectual do caminho, que automatizasse este trabalho intelectual e que, dizia ele, que garantisse que o vapor, que a máquina dele funcionaria a vapor, que o vapor não teria os erros do humano neste contexto. Por isso, o sonho de ultrapassar esta lógica humana na atividade comercial, na atividade industrial, é o que motivou muitas das alterações e, acima de tudo, o que depois ajuda a explicar algo que vem aí. Na verdade, várias destas alterações serviram para baixar o valor do trabalho e foi essa a motivação que teve por trás de cada uma delas. Como vos dizia antes, esta é também a altura da Revolução Industrial e este sonho era então de nos transformar nós, seres humanos, parte da tal máquina industrial. Aquela imagem é do filme de Charles Chaplin, um dos filmes mais conhecidos, em que ele caricatura essa automatização do ser humano que estava a trabalhar numa fábrica e que tem várias cenas hilariantes. Uma delas é ele, neste momento, já está encolherado na máquina a apertar parafusos, porque a única coisa que ele sabia fazer era apertar parafusos. Ele ia assim para casa, até pessoas tentavam apertar, isto é um filme cómico, até pessoas que ele tentava apertar, porque ele transformou-se numa parte deste autómato que era a máquina industrial. E por isso, esta intenção de dividir trabalho e na divisão do trabalho baixar o seu valor e automatizar uma parte dele é o que está por trás de várias destas mudanças e aqui não queria-vos retirar aqui o spoiler do que nós vivemos.
Na verdade, este novo hype, esta nova moda da inteligência artificial, não é nada mais, nada menos do que aquilo que nós já vimos no passado. Uma tentativa de segmentar o trabalho mais ou menos chamado intelectual, e automatizá-lo para baixar o valor geral de todo o trabalho. Não é por acaso, é por isso que surge sempre como uma ameaça perante quem trabalha. Dizem-nos que pode ser uma oportunidade, mas rapidamente passam a conversa para as ameaças sobre quem trabalha, que é uma forma de dizer: vocês não tardam nada, serão dispensáveis do mundo do trabalho e por isso ponham-se a pau, não reivindiquem muito. Esta realidade, portanto, eu quis fazer este percurso para mostrar que há vários debates que nós fazemos, que são debates históricos, leva àquilo que Marx, há 200 anos, dizia. É que sempre que nós temos uma desvalorização do trabalho, um aumento da produtividade, nós temos duas crises. Temos uma crise de superprodução, vamos produzir mais porque há mercado para consumir, e temos uma crise de desemprego. E é este, portanto, um dos aspectos que está em disputa nesta realidade, e com a conversa toda sobre a inteligência artificial. Esta imagem tem uma caricatura que depois é transportável também para os dias de hoje. Esta é uma imagem do início do século XIX, se a memória não me falha, 1828, 1823, em que mostra já uma parte do debate sobre a automatização, sobre, no fundo, esta mecanização dos meios de produção, através da divisão do trabalho, e como ali estava a máquina a varrer quem? A varrer escriturários, trabalhadores vários no espaço da fábrica, que iam ser substituídos pela máquina. Não será assim tão visível, mas acima dos óculos da máquina são livros. O topo todo é o livro de mecânica, se percebe que está aí que é o cérebro que comanda a máquina, é a mecânica, e acima disso está uma casa, que não é assim muito perceptível, que é a Universidade de Londres, que é a ideia de que toda esta alteração estava a ser comandada pela sacrossanta ciência, que era agnóstica no que toca a interesses de classe, e que a mecânica iria fazer uma alteração estrutural da sociedade, varrendo os trabalhadores. Esta imagem surge num contexto de luta muito relevante entre trabalhadores e os detentores de meios de produção, os patrões. De certa forma, ao contrário do que possa parecer a uma primeira vista, esta é uma reação reacionária. É uma reação do poder, é uma caricatura da reação do poder, dizendo que, independentemente do que vocês façam, a máquina vai imperar. Mas a reação real foi um bocadinho diferente. Foi o período em que, de toda a selvageria que existia no mundo industrial inglês, há um livro de Engels que mostra, não é só, mas um livro de Engels que mostra quão cruel era o mundo das fábricas inglesas, foi onde se conseguiram um conjunto de alterações no funcionamento das fábricas que foram salvaguardando os direitos dos trabalhadores e reduzindo o espaço dos patrões. No fundo, é um exemplo até curioso de como a mecanização, sendo uma ameaça ao trabalho, ao valor do trabalho, acabou por ter como retorno, naquele momento muito preciso, até uma melhoria relativa dos direitos dos trabalhadores face às outras que existiam. Eu creio que isto é também muito importante. Agora, eu queria transpor esta imagem para os dias de hoje, para introduzir um conceito e ir até um pouco às palavras que o Zé já usou há pouco, que é aquela maquinazinha poderosa que nós fazemos todos os dias connosco, e outras tais como esta. É que, na verdade, hoje já não é só quem está numa fábrica, já não é só quem está no escritório que produz riqueza. Todos nós, com o nosso uso da tecnologia, todos nós estamos a produzir riqueza. Riqueza que depois é usada para, de forma simples, vamos olhar para a publicidade, para nos padronizar, para perceber o que é que tem mais eficácia, para nos venderem produtos. É assim que a Google se transformou no gigante que é hoje. É uma parte considerável do negócio do Facebook, dizer qual é a melhor publicidade para quais são as melhores pessoas, e já agora, se olharmos até para o que aconteceu há cerca de 10 anos nas eleições norte-americanas, até para ter efeito político sobre isso, quando a Cambridge Analytica deu a Trump indicações sobre como é que ele deveria falar para determinados segmentos da sociedade, e depois direcionou a publicidade para eles, para dizer, não, se falares para aqueles assim ou para aqueles assado, vais conseguir ter a maior atenção, melhores votos. O que é que isto é? Foi essa padronização, esta forma de nos dissecar na nossa atividade cotidiana,
que máquinas como esta ajudam estas empresas a ter. Máquinas como esta, máquinas que nos analisam, máquinas que sabem os nossos hábitos, que sabem as nossas relações sociais. E por isso, na transformação do mundo, numa fábrica inteira. Esta produção geral de riqueza é uma produção que existe, que serve a alguns e que neste momento está a ser altamente concentrado nos bolsos de uns poucos. Ao contrário de todos nós, estamos por esta via a ser completamente privados da riqueza que estamos a produzir neste contexto. E é por isso que este dilema existe atualmente e esta contradição do capitalismo se vai materializando nas nossas vidas. Por um lado, o capitalismo usa-nos até no nosso espaço privado para fazer uma acumulação de riqueza. Por outro lado, esta pressão sobre o trabalho, a pressão sobre as nossas vidas, esta desvalorização que nos é feita a nós próprios, cria assim um choque com o modo de existência capitalista. E, de certa forma, coloca-nos a nós, os criadores do conhecimento que leva a estas inovações tecnológicas, a inteligência artificial e outras, colocam-nos a nós como sendo os prejudicados também destes avanços, destas evoluções, e este é um dilema que nós enfrentamos nos dias de hoje. Agora, queria insistir neste ponto. Ao contrário do que nos dizem, não é, inevitável a desvalorização do trabalho. 2, não é verdade que a inteligência artificial esteja aqui a ameaçar todos os trabalhos no espaço de 5 anos, no espaço de 10 anos, ou o que for. Isso é tudo uma mistificação que já foi feita muitas vezes, portanto, tão só ter o objetivo de fragmentar a reivindicação de quem está do lado do trabalho, baixar as suas perspectivas futuras e, ao retirar direitos, aumentar a acumulação de riqueza nos bolsos dos populares. Cria, depois, estas distopias na forma como nós olhamos para nós próprios. Por exemplo, vou chegar àquele caso concreto já a seguir, mas vamos até para nós próprios. Algum de nós, ou alguma de nós, tem consciência quando usamos o telemóvel, estamos a dar riqueza a essas empresas? Muitos de nós faz de forma normal. Diz que precisa de telefonar, precisa de ter acesso à informação, precisa de ter um computador no bolso que faz um conjunto de coisas, que nos aumenta até a produtividade no dia a dia. E não temos a consciência desse retorno. Da mesma forma que nós muitas das vezes o fazemos sem ter essa consciência, é o exemplo daquele trabalhador. Aquele trabalhador, caricaturado ali como sendo um animal que puxa a carroça, aquele trabalhador acha que é um empreendedor. Apesar da sua relação ser com uma plataforma que lhe diz quando é que ele vai trabalhar, quando é que ele vai receber pelo trabalho, como é que lhe estrutura a sua vida profissional, ele acha que ele é uma empresa que é dono do seu destino. Não tem a consciência desta relação e um bocadinho a exemplo do que nos acontece. E é, portanto, necessário que nós tenhamos uma qualificação da nossa consciência destas diversas esferas para podermos ser mais reivindicativos e equilibrar o que hoje é atualmente um hiper-desequilibrado jogo de interesses. Porque se nós não tivermos consciência da pertença dos dados que nós temos que são criados, como é que eles são usados, como é que a democracia pode nos defender no uso desses dados, nós continuamos a ser uma parte de uma experiência de quase como os ratinhos de laboratório, em que estamos a ser padronizados para nos poderem vender coisas, convencer mais facilmente, ter um conjunto de uso das nossas opiniões, dos nossos sentimentos, das nossas realidades para essa formação de riqueza dessas empresas. Se nós não nos organizarmos enquanto trabalhadores, não temos consciência desta exploração, então continuamos a ser mais facilmente abocanhados por esses interesses que estão agora a ser estruturados nestas grandes empresas multinacionais. E é por isso que, para terminar, eu não sou daqueles que acham que os avanços tecnológicos estão marcados para ser uma coisa má, é por isso que eu deixo a lógica do para quem ainda em aberto, mas creio que nós temos de ter a consciência de que muitas destas alterações que vão acontecendo na sociedade, marcadas como agnósticas no que toca a interesses de classe, marcadas como quase neutras no que toca às consequências das nossas vidas, elas têm interesses muito marcados e se não houver um levantamento democrático que nos permita mudar esta relação de forças, nós vamos perder com estas alterações.
Eu acredito que é possível nós fazermos um movimento de resistência a este capitalismo automatizado, que é possível organizarmos as pessoas para pedir uma outra distribuição de riqueza e que é possível termos o avanço tecnológico em favor da melhoria de vida de cada um de nós. Mas não nos enganemos, se esta luta que nós travamos para estes objetivos não for bem sucedida, a inteligência artificial e outras formas de evolução tecnológica, na verdade, vão servir para nos tornar a todos mais pobres, para desvalorizar o valor do trabalho e para tirar riqueza à nossa sociedade, para a concentrar no bolso de uns quantos. Creio que estes problemas e estas virtudes estão em cima da mesa. Cabe-nos a nós agora, então, darmos espaços para fazermos a diferença e garantirmos um paralelo à certa balança. Muito obrigado.